E quem diria, hein? Eu aqui no canal elogiar uma decisão do Gilmar Mendes. Mas como eu falo, aqui eu falo mal quando tem que falar, mas elogio quando tem que elogiar, independente de quem seja. Se é uma figura não grata, se é um político lado A, lado B, se fez alguma coisa que eu não concordo, que é contra a lei, vou falar. Se tem alguma coisa que merece elogio, também irei falar. E o Gilmar Mendes fez o quê, Thiago? Ele deu uma liminar suspendendo a cobrança de uma porcentagem de 0,25 sobre o limite do cheque especial. Desde janeiro está valendo uma regra do Banco Central que os bancos podem cobrar 0,25 em cima do limite do cheque especial sem você usar, ou seja, só para ter aquele limite. Você não pode nem usar e já está sendo cobrado. Era um absurdo, eu questionei demais essa regra. Eu sabia que ia ser declarado ilegal, inconstitucional, e vai ser ainda. Não foi uma decisão liminar, ou seja, o mérito, o julgamento final vai ser do plenário do STF, ainda sem data marcada, mas pelo menos, por enquanto, está suspensa essa cobrança de um serviço sem que o consumidor utilize, ofendendo diversos artigos do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, e diversos dispositivos da Lei do Código Civil e da Constituição Federal. Espero que no plenário seja mantida a liminar e seja anulada essa cobrança ilegal, indevida, e quem foi cobrado entre na justiça e peça a restituição em dobro, segundo o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Qualquer cobrança indevida é passível de restituição em dobro. E ontem a Câmara aprovou o contrato verde-amarelo. Desnaturou, desidratou um pouco, modificando o que vinha na MP, mas aprovou. O contrato verde-amarelo é basicamente uma modalidade de contratação de profissional que no texto original era de jovens de 18 a 29 anos, agora é de 18 a 29 anos, ou mais de 55 anos que esteja há um ano sem carteira assinada. E essa modalidade visava dar alguns benefícios, algumas isenções aos empregadores para contratar profissionais dessa faixa etária e assim reduzir a FGTS, INSS, algumas cobranças de alíquotas de impostos. Com a desidratação aprovada pela Câmara, agora o único benefício que temos é a redução da alíquota do INSS e a extinção de cobranças de impostos do Sistema S, SESC, SENAI, SESI, etc. Tiraram a redução do FGTS, tiraram o trabalho aos domingos, tiraram alguns dispositivos que o governo tinha implementado na MP, mas falta ainda ir para o Senado, aprovação no Senado, sanção presidencial. Vamos acompanhar, porque no Senado pode haver modificações, como houveram na Câmara, pode voltar para a Câmara e pode ter vetos do presidente. Se tiver vetos do presidente, volta-se para o Congresso ver se derruba o veto ou não derruba. Vamos aguardar, portanto, se inscreve no canal que eu trarei todas as notícias em relação a essa matéria. E por fim, parece que o que eu disse no vídeo da segunda-feira, que se fosse para demitir o Mandetta seria essa semana, se concretizou. Ontem o Mandetta já estava se despedindo dos seus funcionários lá do Ministério da Saúde, pois já está quase certo, quase sacramentado a demissão dele por Bolsonaro. Bolsonaro antigamente não tinha apoio dos militares para a demissão do Mandetta, mas depois da entrevista da Globo, os militares apoiaram e agora sim, o Bolsonaro parece que já está procurando um substituto. Dizem em Osmar Terra que está na frente, mas ainda nada certo, e também não é certa a demissão, mas muito provável. Eu disse naquela época que aquela entrevista seria um divisor de águas. Seria a partir daquele ponto. Se Bolsonaro tivesse que demitir, seria a partir daquela entrevista para a Globo. Não por causa do que ele falou. Porque o que ele falou, sim, todo mundo já falava. Concordo até com alguns generais que estão falando que ele deveria tratar esse assunto da unicidade, de algumas críticas, lá nos bastidores. Concordo. O que é de casa, se resolve em casa. Meu pai sempre dizia isso. Mas aquela entrevista ele não falou nenhuma inverdade, ele não falou mal do governo, ele não fez crítica nenhuma. Ele só falou que o discurso tinha que ser único. E realmente o discurso tem que ser único porque deixa a população em dúvida se segue o ministro da Saúde ou se segue o presidente. Mas o fato não foi esse. Não foi o conteúdo da entrevista, mas para quem ele concedeu a entrevista. Eu falei naquele vídeo que o Bolsonaro é rival da Globo. E todo mundo sabe disso, é fato público e notório. E ao conceder uma entrevista para a Globo, eu sabia que ali seria um divisor de águas. Se eu tivesse que demitir, seria demitido por causa da entrevista para a Globo.
não pelo conteúdo da entrevista. E parece que, infelizmente, isso vai acontecer, porque você demitir, no estado de pandemia, de calamidade que estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo, o seu principal ministro atualmente, que é o ministro da Saúde, é muito complicado. E mais complicado ainda, é porque você não sabe como é que pensa o próximo ministro. Quem vem, como é que ele pensa, se vai pensar a favor da economia ou se vai pensar que nem o Mandetta pensa, a favor da saúde e da vida da população. Espero que a decisão do Bolsonaro, do próximo ministro, seja uma decisão coesa, sensata, em que pese ele defender o fim da quarentena, que traga um ministro que assegure a vida e a saúde da população e dos trabalhadores, porque só estamos no início da pandemia aqui no Brasil. Ainda não chegamos no pico, muito menos no declive. E aqui a gente sabe, nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, não aguenta, não tem UTI para esse surto. Então, o melhor remédio, com certeza, é a prevenção, seja por base do isolamento, da quarentena ou qualquer outro tipo de prevenção que possa ser estipulado. Mas essa é só minha singela opinião. Para mais vídeos, se inscreve no canal. Aqui é vídeo todo dia. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, por favor. Ajude o nosso canal a crescer. E não se esqueça, assista esse vídeo aqui, esse vídeo aqui. E até o próximo vídeo.